Bem-vindos a mais um programa. O tema de hoje é a história da arte e modernidade em Minas Gerais. Com a abolição da escravatura em 1888 e a proclamação da República em 1889, a elite mineira vivia um grande dilema: superar, por um lado, seu passado colonial, que ainda era muito forte, e, por outro, aprofundar a luta pela modernidade. Com a abolição da escravatura, a economia mineira entra em crise porque seu sistema produtivo ainda era baseado em grande medida no trabalho escravizado. Sua economia perdia substância porque ainda mantinha-se polarizada para fora, não mais em relação à metrópole, mas ao Rio de Janeiro e a São Paulo, principais portos exportadores e importadores e também centros industriais mais desenvolvidos. A mudança da capital de Ouro Preto para Belo Horizonte era vista como um novo momento e uma parte de uma nova estratégia de progresso e modernidade que os novos tempos republicanos anunciavam para o estado de Minas Gerais. Esse dilema apresentado pela ruptura com o passado colonial e a retomada da modernidade perdida é o tema de fundo do novo livro Ensaios para uma História da Arte de Minas Gerais no século XIX, que será objeto da análise desse programa. E o nosso convidado é exatamente o autor desse ensaio, que é Ricardo Gianetti, pesquisador e também escritor. Ricardo, bem-vindo aqui, é um prazer tê-lo aqui, né? Prazer, professor Gianetti. Por que retomar o estudo da arte do final do século XIX e início do século XX? Exatamente, professor. É a necessidade de se estabelecer, de recuperar essa memória do século XIX, tá certo? E, a partir daí, estabelecer quais foram esses momentos importantes para o estado de Minas Gerais, para se encaminhar em direção ao século XX, que avizinhava. Tá Precisava fazer essa conexão entre o século XIX e o século XX, por quê? Com relação à história da arte? Sim, Porque esses professores, esses pintores que eu relaciono aí no livro, alguns deles, por exemplo, os mineiros, Honório Esteves e Alberto Delpino, né, todos dois passaram pela Academia Imperial de Belas Artes do Rio de Janeiro. Se formaram lá, durante o Império, o último momento do Império. E retornam a Minas Gerais, né, e vão viver dentro da República, né, vão viver nos movimentos da República. Então, é importante isso, porque é a primeira vez que Minas Gerais enviava um aluno para se formar, no caso do Honório Esteves, para se formar com uma pensão do Estado, da província de Minas, para se formar na Academia Imperial, né? E ele retorna em 1890, exatamente no momento em que havia essa transformação. A razão principal para retomar isso é porque a arte de Minas, a arte colonial, não era valorizada o suficiente? Não, a arte colonial mineira desse período do século XVIII, tá certo? Se a gente tomar a morte do grande Ataíde, Manuel da Costa Ataíde, em 1830, tá certo? Esse momento todo, até o surgimento desses pintores que eu citei, Honório Esteves, que nasce em 1860, mas começa a produzir em Ouro Preto exatamente nos anos 80 para 90, tá certo? Esse período intermediário é um período esquecido realmente. Esse é o período que eu não trato, inclusive, aí não. Eu já venho com essa passagem do século, entre séculos, esse período entre séculos, 19 e 20. Qual o propósito da obra? O propósito da obra é exatamente isso, recuperar essa memória, tá certo? O livro é composto por 8 ensaios que eu escrevi, eles são autônomos, tá certo? Escrevi ao longo de 2009 até 2014, para atender algumas demandas de participações em seminários, colóquios no Rio de Janeiro, etc, etc. E eu fui compondo, à medida que eu ia compondo esses ensaios, eles são autônomos, mas tem uma ligação entre eles, porque os personagens às vezes se repetem e as matérias se repetem. Perfeito. Mas eu trato de vários assuntos, não só da arte, como do ensino também. Perfeito. Com que fontes o livro foi escrito? Fontes primárias, muitas vezes, porque essa pesquisa não existe, né? Não existe livro sobre isso ainda. E Arquivo Público Mineiro, Museu Mineiro, Museu Histórico Abílio Barreto,
Museu Dom João VI, no Rio de Janeiro, que detém toda a restante documentação da antiga Academia Imperial e da Escola Nacional de Belas Artes. Basicamente, isso é isso. Perfeito. Como o livro foi recebido pela crítica, ainda não deu tempo? Não, ainda não deu tempo, é né? muito recente, né? Fizemos um lançamento em Ouro Preto, porque eu quis fazer em Ouro Preto, porque simbolicamente é muito importante, né? A história começa lá. E depois fizemos um outro aqui em Belo Horizonte, todos muito bem sucedidos. No início agora de junho, estou indo para mais um colóquio no Rio de Janeiro, no Museu da República, e farei um pequeno lançamento também dentro desse evento lá. Perfeito. Tá? Quais são os artistas analisados no livro? Eu vejo que o senhor começa por um pintor que chama Henrique Bernardelli. Henrique Bernardelli, irmão do Rodolfo Bernardelli, escultor. Henrique Bernardelli é um pintor que de família italiana, o pai era um violinista italiano, e terminaram a vida morando no Rio, os dois, principalmente os dois irmãos, um ou outro irmão foi para o México. E Bernardelli fez a sua carreira no Rio como professor, como pintor, como profissional, atuante, um dos mais importantes pintores do século XIX e início do século XX. Ele vem a Ouro Preto... Sua ligação com Minas, é? Ah, ligação, pois é. Ele vem a Ouro Preto, eu começo esse artigo, é o seguinte, eu li um artigo da escultora Celina Vacani, que foi uma aluna de Rodolfo Bernardelli, onde ela menciona, ela tinha um material lá da Escola de Belas Artes, ela tinha um material de umas anotações de Henrique Bernardelli, muito interessante isso. As margens da revista do Arquivo Público Mineiro, que trouxe aquela biografia do Aleijadinho, escrita por Bretas, Rodrigo Bretas. E ele não era muito valorizado aqui em Minas, né? Não, não era. Isso em 1898, né, a publicação deu vida a essa biografia, porque essa biografia é de 1858. Né, já existia no Rio de Janeiro, no Instituto Histórico Geográfico, que foi remetido naquela época, o jornal da época, Correio de Minas, alguma coisa assim, foi enviado para o Rio e existia nos arquivos lá. Inclusive começa a recuperação e a valorização do Aleijadinho pelo Pedro II, que visita... Pedro II tinha, Preto, Pedro né? II, você sabe, ele participava dessas reuniões do Instituto Histórico Geográfico, e quando ele vem a Ouro Preto em 1881, ele já vem instruído, ele já sabia dessa história. Perfeito. Talvez... Araújo de Porto Alegre foi um grande mentor disso aí, ele que trouxe esses arquivos. Bom, abreviando, em 1896 é feita uma nova edição dessa biografia nas páginas da revista do Arquivo Público Mineiro. Tá certo? E é esse que cai nas mãos de Bernardelli. E ele vem a Minas, vai a Ouro Preto, com o intuito de estudar Aleijadinho, de ver, né, em loco, toda aquela arte e faz anotações. Bom, a Celina Vacani, ela transcreve no artigo dela essas anotações, mas ela não tinha muito referências, as referências todas ela não tinha dessa estada do Bernardelli em Ouro Preto. Inclusive a data ela não tinha essa certeza. E eu já tinha pesquisa sobre isso. Quando eu li esse artigo, eu falei, olha, eu preciso escrever isso para fazer uma contribuição. E precisar, inclusive, a data da visita. E outros componentes da sociedade. Perfeito. No segundo bloco, nós vamos examinar os outros artistas analisados pelo livro Ensaios para uma História da Arte de Minas Gerais no século XIX. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta ao nosso segundo bloco. O nosso tema é a História da Arte e a Modernidade em Minas. Situamos o livro Ensaios para uma História da Arte de Minas Gerais no século XIX e começamos a analisar exatamente os artistas que compõem essa obra, né? Já analisamos o Henrique Bernardelli e agora nós passamos para Emílio Ruedi, que é outro francês que também tem um vínculo grande com o Brasil e Ouro Preto, não é isso? Exatamente. Primeiramente no Rio de Janeiro, né? Não se sabe muito bem a data que ele chegou no Rio, e nem o motivo também, mas faz um grande sucesso no Rio, é um pintor atuante no Rio de Janeiro. Além de pintor, tinha 1001 profissões, né? Jornalista, escritor, teatrólogo, músico e etc, etc. É uma lista infindável de profissões.
E foi um ativista também, lutou pela escravidão, pela lei áurea, libertação dos escravos, depois pela República. E depois, com a entrada da República no poder, ele se arrepende. Falou, olha, essa gente que está aí realmente, não era o que nós queríamos, não. E começa a atacar violentamente o governo do Marechal Floriano. Sim. E é perseguido, e ele precisa fugir do Rio de Janeiro o mais rápido possível, que vivia já no estado de sítio. Aquele momento dramático da transitório, né? Transitório, do governo provisório. Da transição. E chega fugido no Rio de Janeiro, chega em Ouro Preto fugido lá. Bilac vem junto, né? Logo após o Olavo Bilac, o grande poeta, e convive em Ouro Preto, faz uma sociedade em Ouro Preto fantástica, ao lado de Afonso Arinos e aqueles que viviam ali nessa época, né? E aí, então, ele chega em Ouro Preto, mas ele tem dois trabalhos muito importantes em Ouro Preto, três. Muito importantes. O primeiro é a pintura, que ele retoma a pintura e pinta paisagens muito bem feitas, muito diferente daquilo que ele fazia no Rio, que ele era um marinhista no Rio. Né? A capa do livro, a capa do foi livro selecionada. É desse pintor? É desse pintor, 1894, Sim. Esse quadro. E fez outros, né? Fez outros nessa época. Então. A segunda atividade dele, importantíssima, ele começa a escrever artigos para o jornal francês, de língua francesa, né? Le Brésil Républicain. Ele faz artigos, correspondência de Ouro Preto e tal. E começa a analisar, ele fica impressionado com a arte que ele via ali, não chamava barroco, arte colonial, né? E faz um longo estudo, assim, para a época, né? Sem muito material, sem muita pesquisa. Em poucas semanas ele já está enfronhado nesse assunto e é apaixonante, porque ele descreve as capelas de Ouro Preto e as igrejas de maneira muito interessante, fazendo uma análise da origem dessa arte mineira, né, que vem dos séculos XVII e XVIII, e depois chegando a Belo Horizonte, o Arraial de Belo Horizonte, né, antes ainda dos engenheiros chegarem aqui, em 1894, ele pinta o Arraial de Belo Horizonte, são aqueles 3 quadros que estão no Museu Abílio Barreto, 3 quadros grandes, foi encomenda da comissão construtora, e um deles até com a matriz da Boa Viagem, né, tá retratada, e ele descreve também essa matriz da Boa Viagem. Esse é um trabalho importantíssimo dele, que é pioneiro também no sentido do estudo da arte colonial, do respeito e do estudo da arte colonial. O outro pintor que o senhor trabalha é o Honório Esteves. Honório Esteves. Os méritos desse pintor. Pintor ouro-pretano também, é esse que eu mencionei no bloco anterior, que vai ao Rio de Janeiro em 1884 com uma pensão da província de Minas, da Assembleia, fica 4 anos, durante 4 anos fica com a pensão, depois ele forma-se, continua no Rio de Janeiro até 1990 e quando retorna faz um trabalho excepcional também na defesa de uma Ouro Preto que estava acabando, quer dizer, quando sai a capital de Ouro Preto, realmente as igrejas começam a se deteriorar, começam a ser aviltadas, não é? E ele escrevendo artigos. Isso paralelamente ao RUED, por isso que é interessante. Os artigos são separados, mas são complementares. São complementares, né? Faz artigos também nos jornais de Ouro Preto, manda parar a obra que estava sendo feita na igreja de São Francisco, imagina, pintando, sabe aquele medalhão do Aleijadinho no portal, uma coisa fantástica, no portal de São Francisco, né? Aquilo é uma coisa extraordinária. Estava pintando, rebocando. Desvirtuando. De preto, de cal preta. Ele manda parar tudo isso. Falando, isso não é possível. Então, todo esse trabalho é muito importante para Minas Gerais. Claro. Que é o trabalho... Aí começa propriamente a valorização do patrimônio, o resgate do patrimônio? Nesse momento começa tanto a parte do RUED quanto do Honório Esteves e, já vimos, em 98, do Henrique Bernadelli. Perfeito. O senhor trabalha também com alguns artistas que vêm para trabalhar já em Belo Horizonte, na nova capital. Um deles é o alemão Frederico Steckel. Frederico Steckel. Qual a importância dele? A importância é muito grande. Mas o Frederico Steckel chega num momento um pouquinho depois. Chegam 2 portugueses que eu cito ali, que é o Alfredo Camarati e o Francisco Sucassô. Sim. O Sucassô, construtor, Camarati também, arquiteto, construtor, forma uma firma em Belo Horizonte, né, e para a construção da capital, e com isso começam a viver. E o Sucassô era também fotógrafo, o RUED também era,
todos esses mexiam um pouco com fotografia, que era uma técnica que estava sendo... Né? Mas o Sucassô faz um acervo imenso da transformação da capital, imagina, da cidade, né? Do arraial até a capital. Sim. Então, o que era um arraial de casebres e tal, ele fotografa tudo isso, mantém esse acervo, e à medida que os prédios vão saindo, o palácio, né, as secretarias e tal, ele vai fotografando. Esse material está todo conservado ainda? Esse material todo não, porque eram centenas, não sei quantas centenas, 6 centenas, 7 centenas de fotografias. Eu não sei, eu até indago aí no livro onde estaria esse material, porque foi o grande sonho do Francisco Sucassô, foi fazer um grande álbum de Minas Gerais, onde ele ia usar todo esse material, tá certo? E ali estaria retratada realmente a cidade, a transformação da cidade. Mas ele morre muito precocemente, em 1904. Sim. E esse material fica na mão do irmão dele, chamado Augusto Sucassô, que vem para Belo Horizonte, tenta reeditar esse álbum, mas não é muito bem sucedido. E depois volta também o Augusto Sucassô para Barcelos, em Portugal. E eu não sei se esse material foi todo levado para Portugal ou se ficou aqui. Alguma coisa sim, tem ficou aqui. Sim, tem, porque tem cartões postais que foram feitos, e isso ficou. Tem no Arquivo Público Mineiro, isso aí é... E no certeza. Museu Abílio Barreto no também? No Abílio Barreto também, no Museu da Cidade tem. Perfeito. No terceiro bloco nós vamos trabalhar um outro personagem, Frederico Steckel, que é extremamente importante, sobretudo da decoração dos palácios presidencial e das 3 secretarias mais importantes que até hoje fazem parte exatamente do circuito cultural da Praça da Liberdade. Um instante só, voltaremos já. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Interconexão Brasil. Oferecimento: Sindicato dos Professores da UFMG. Bem-vindos de volta no nosso tema História da Arte e Modernidade em Minas Gerais. Já deixamos no ar os personagens, os artistas desse terceiro bloco, que se trata exatamente de pessoas que contribuíram significativamente com a construção da capital Belo Horizonte, exatamente com a decoração do chamado prédio presidencial, que era o Palácio Presidencial, que é o atual Palácio da Liberdade, isso. E 3 grandes secretarias que existem no Palácio da Liberdade: Agricultura, Finanças e Interior. Interior, isso. Qual a contribuição desse alemão Frederico Steckel para a construção de Belo Horizonte? Sim, Frederico Steckel militou durante muitos anos, 3 décadas ou mais, no Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro imperial. Quer dizer, ele foi importante para a cidade imperial do Rio de Janeiro, na corte, exercendo a atividade que era a principal dele, de decorador, né? Pintor, decorador, e tinha realmente uma equipe muito boa lá no Rio e fez muito trabalho no Rio de Janeiro. E trouxe, inclusive, essa equipe para cá. Quando surge, vem a República, né? Um dos últimos trabalhos dele, talvez, ainda do Império, seja a Ilha Fiscal. Ele trabalha na Ilha Fiscal, naquele palácio da Ilha Fiscal. Ele tem trabalhos lá. Né? Talvez seja um dos últimos da monarquia. Né? O último baile da monarquia, pelo menos, foi lá, né? Pouco, né? Logo o prédio inaugurando. Foi talvez um dos últimos. E ele vem a convite do Francisco Bicalho, né? Que era o engenheiro-chefe da Comissão Construtora. Em 1897, ele já está em Belo Horizonte com a sua equipe. Uma equipe boa, qualificada, com muito material diferente, e vem para decorar os prédios que já estavam em fase de acabamento, principalmente o Palácio, as 3 secretarias que você mencionou, e também as casas residenciais dos secretários e da equipe do governamental, aquelas casas especiais que a Comissão Construtora... O contraponto disso é para ver o que representava o início de Belo Horizonte, a carência que nós tínhamos de artista e de mão de obra qualificada. Exato. Não é isso? Assim como o Steckel, como os portugueses, Camarati, Sucassô, eram os outros, italianos, de outros países e de outros estados também brasileiros, veio para cá. Né? Eu tenho
um bisavô que veio de Pernambuco, né? E vem e ficam, né? E ficam, e depois se estabelece assim. O que aconteceu... engenheiro principal é uma figura de Pernambuco, um engenheiro que veio de Pernambuco, não é não? O José de Magalhães é o engenheiro arquiteto, né? Que construiu esses palácios, que fez as plantas desses palácios, né? Sim, veio. E o meu bisavô também, Pedro Mendes, também veio. E outros italianos vieram muito, Carlo Antonini é um deles, né? Que veio, trabalhou e ficou. Fizeram a vida depois. Inaugurou a capital, o caso do Frederico Steckel, vamos voltar a ele aqui. Inaugurada a capital, ele ficou e passou a ter uma importância fundamental na cidade, porque era um homem muito culto, um homem já vivido, já tinha uma certa idade, o Steckel. E ele constrói o Palacete Steckel, que era ali na Rua Guajajaras, onde depois, muitos anos depois, foi a reitoria da UMG, depois do FMG, né? UFMG. Foi ali, era o UMG. Próxima à Faculdade de Direito? Exatamente, próximo da chamada Avenida da Liberdade, que depois virou a Avenida João Pedro. Ele começa e inaugura aqui uma vida social e uma vida cultural, não é isso? Dentro desse palacete, que ele tinha um ateliê dele de pintura, era uma casa comercial de tintas, materiais, etc., etc., e tinha um recinto onde ele fazia reuniões, concertos, discursos, palestras, tinha uma série de palestras, né? Formou-se um grupo lá chamado Os Jardineiros do Ideal. E cada um elegia um tema da sua, né, preferência, poesia, música e tal, e levavam. E uma plateia sempre repleta lá. É uma vida social interessante para um Belo Horizonte que estava começando, e que você tinha que chegar lá montado a cavalo e tal. Era assim a vida. Sim. Em 1901. Não tinha teatro, não tinha cinema ainda, né? E nesse Palacete Steckel ele faz a primeira exposição de artes plásticas em Belo Horizonte. Sim. Porque eu vi no livro, por que o governo mineiro não investe, por exemplo, numa academia, como se fez no Rio de Janeiro, para desenvolvimento exatamente das artes, da pintura, da música? Exato. Houve, me parece, a comissão de costura da nova capital trabalhou muito e fez muita coisa em pouco tempo, em 4 anos. Em 4 anos, uma coisa, né, sensacional. Agora, com a inauguração, rompeu, já por lei, né, rompeu a comissão. Cada um foi para seu lugar, etc, etc. Interrompeu o trabalho da comissão. Francisco Bicalho, que era um administrador muito bom, e muitos foram embora. Foi modernizar o Rio de Janeiro, né? Foi depois. Bicalho foi para o Rio de Janeiro, modernizar o Rio de Janeiro. E assim foram alguns, alguns ficaram e outros foram. E essa comissão não permanecendo aqui, não se deu continuidade, por exemplo, à construção de um museu, tá certo? Que já foi reclamado na época, de um teatro municipal, só mais tarde que se fez. Não é? Francisco Sucassô fez um provisório com o nome dele, Teatro Sucassô, e atendeu durante alguns anos. Como eu disse, ele morreu muito cedo, mas atendeu muito tempo. E Belo Horizonte ficou com essa deficiência, realmente, uma escola de belas artes, né? A gente tratando desse assunto, a gente vê que faltou... Isso vai se criar muito mais tarde, né? Muito mais tarde. Perfeito. Muito mais tarde. O circuito cultural da Praça da Liberdade, num certo sentido, resgata essa história, mantém essa história, o projeta Belo Horizonte no cenário mineiro e brasileiro? Primeiro ela deturpa o cenário, porque ali era um secretário